Qual é a alegação do banco, né, para o fechamento dessas agências e desses postos nessas cidades do estado? Bom dia, Alberto. A alegação do Bradesco é a mesma de todos os banqueiros, né? A tentativa de diminuição de custos administrativos, cortando na carne, no atendimento, né? Que pese o Bradesco tenha lucrado mais de 16 bilhões em 2024 e só no primeiro trimestre de 2025 já tenha lucrado quase 6 bilhões, ainda assim segue com a política de diminuir os custos administrativos, fechando agências e precarizando o atendimento. O sindicato tem realizado diversas ações, já esteve em vários municípios mobilizando a sociedade no sentido de sensibilizar o banco a não suspender esses serviços porque são importantes, são essenciais nessas cidades. Como é que está esse movimento? É bom deixar claro, Humberto, que a nossa preocupação é por conta do caráter do Bradesco, que herdou a malha de agências bancárias do Banco do Estado, que tinha como objetivo fomentar a economia em pequenos municípios. Quando o Bradesco compra o Banco do Estado em 2004, ele se compromete a manter o caráter social do atendimento, que não aconteceu. E é nesse sentido de manter o atendimento social em pequenas cidades, que o Sindicato dos Bancários tem buscado não só a Câmara de Vereadores dos municípios atingidos, também os deputados, já que o impacto é estadual, né, da Assembleia Legislativa do Maranhão, o Ministério Público, o PROCON e todas as autoridades, todas as instâncias para proteger os usuários e clientes do serviço bancário. E também é muito bom ressaltar, Humberto, que as cidades atingidas, por muita crueldade do Bradesco, são cidades muito pequenas, com o índice de desenvolvimento muito pequeno. A grande maioria só tem essa agência do Bradesco para os serviços bancários. E é justamente essas agências que o Bradesco quer deixar sem atendimento. Você pode nos dar essa contribuição de informar quais são as cidades que podem perder a agência do Bradesco? Claro, claro, ó, nós temos na lista. Lembrando que essa lista não é definitiva, porque ela vem aumentando com o passar. O Bradesco anunciou essa reestruturação em maio, na época eram só 7 agências, a gente já está contando em 18, ou seja, ela pode crescer. Nós temos nessa lista Arame, Campestre, Duque Bacelar, Fortaleza dos Nogueiras, Icatu, Matinha, Santo Antônio dos Lopes, São Benedito do Rio Preto, Sítio Novo, Buriti, Cachoeira Grande, Luiz Domingues, Mata Roma, Presidente Juscelino, São Félix de Balsas e Sucupira do Norte. Você pode perceber que as agências são só em cidades pequenas e a grande maioria que só tem essa agência. E isso, se essas agências fecharem, aqueles aposentados, pensionistas, as pessoas que precisam sacar o seu dinheiro, movimentar o seu dinheiro, fazer os seus pagamentos, perdem esse serviço. Exatamente. E precisam se deslocar para as cidades mais próximas que têm atendimento. Na verdade, Humberto, uma coisa, existe um comércio fomentado pelos banqueiros nessas cidades. Como é que funciona? O aposentado, ele vai até a cidade mais próxima que tem agência bancária, com a pessoa que faz o transporte, ele já deixa empenhado um valor para quando sacar a aposentadoria, cerca de 50, 60, até 100 reais, dependendo da distância da próxima cidade. Quando ele recebe, a pessoa que fez o transporte já está lá para cobrá-lo. E lembrando que o salário mínimo, que é a média dos benefícios no Maranhão, é R$ 1.500. Você compromete aí 10, às vezes 15% do valor do seu salário somente para receber. E os banqueiros lucrando bilhões. E ainda tem o risco, além desse desconforto de ter que viajar para outro município, os gastos, ainda tem o risco também da deficiência na segurança, né? Corre risco de assalto, uma série de outras implicações que podem ocorrer, né? Há um envolvimento, por exemplo, algum interesse, o sindicato tem observado se há algum interesse da própria classe política, dos prefeitos, dos vereadores, em defender a permanência dessas agências?
Existe ainda muito tímido, né? O Sindicato dos Bancários, esse mês, tem feito um grande roteiro em todas essas cidades, procurando os vereadores, os prefeitos, mas é também importante a gente pontuar uma situação. Existem cidades onde o Bradesco retém a folha de pagamento da prefeitura e de órgãos municipais, e com isso ele tem a possibilidade de servir crédito consignado, que é descontado em folha. Dependendo da lisura da administração dessa cidade, às vezes existem cobranças dessas folhas de consignado, o prefeito fica devendo o banco, e para se livrar da dívida, às vezes não tem feito muita questão de manter a agência na cidade. A gente tem algumas cidades nessa situação e nós vamos denunciar, naturalmente, assim que tivermos retaguarda jurídica para fazer isso, mas é importante lembrar que o principal prejudicado com a falta de uma agência bancária é o usuário, é o cidadão daquela cidade. Isso não pode ficar à mercê dos interesses somente da prefeitura de plantão, dos vereadores de plantão. Nós temos feito essa convocação pública para as câmaras de vereadores das cidades atingidas, temos visitado presencialmente e precisamos cobrar esses vereadores para que defendam o serviço bancário em sua cidade. Lembrando que o serviço bancário não é de forma alguma privilégio, não deve ser mantido somente para quem tem dinheiro. Serviço bancário é direito essencial, precisa ser oferecido e garantido pelas autoridades públicas para todos. Quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem tem instrução, quem não tem instrução, quem mora num grande centro e quem não mora em grandes centros, quem mora em pequenas cidades, como nesse caso. Sabemos que o Bradesco é um banco privado, né? Mesmo vindo aí do Banco do Estado, mas é uma instituição, é um banco privado. E tem essa autonomia de definir onde ficar ou não, permanecer ou não, onde se instalar ou não. Existe além das mobilizações, existe algum instrumento jurídico que o sindicato pode utilizar para defender essa permanência? Sim, sim. O Bradesco, de fato, é uma entidade privada, porém ele explora um serviço público, que é o pagamento de beneficiários, de pensionistas, de funcionários públicos, e ele ganha para isso. Lembrando que as folhas de pagamento e pagamento de benefício de forma geral, ela gera lucro para o banco. Ou seja, o serviço oferecido ele precisa ser garantido com qualidade, né? Nesse sentido, a gente tem procurado a vara de interesses difusos e coletivos do Maranhão para dizer, olha, os interesses desses cidadãos estão sendo prejudicados por uma empresa privada que explora o serviço público, né? Claro, Humberto, que a gente precisa avançar muito, especialmente as nossas autoridades, no conceito do que é serviço público prestado com qualidade, especialmente no sentido de cobrar e exigir que os agentes privados que exploram essa atividade e lucram com ela se sintam obrigados a prestá-los com qualidade e com compromisso. Mas nós temos esperanças que pelo menos a Justiça do Maranhão entenda isso e obrigue o Bradesco a cumprir com a sua obrigação, já que tanto lucrou nessas cidades com os beneficiários, é mais do que justo que ofereça o serviço com qualidade e mantenha o atendimento presencial nessas cidades. Gerlane Pimenta, coordenadora do Sindicato dos Bancários do Maranhão, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Central Manhã. Nós que agradecemos, obrigada mais uma vez pelo espaço, sempre a serviço do público, sempre a serviço das pessoas interessadas em serviços de qualidade. Obrigada mais uma vez, Beto.